Capítulo 2, vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. O tema da mensagem hoje é mirando no improvável e acertando no alvo. Diga comigo, mirando no improvável e acertando no alvo. Amém. Já viu quantas vezes você... Marcos capítulo 2, versículo 13 e 17. Já viu quando você muitas vezes está focado em alguma coisa e você tem muita convicção de que aquilo ali é o seu alvo a ser acertado, e quando você mira e você vai lá e fala, meu Deus, não era isso que eu queria, sabe? Tem gente que tenta em um vestibular, fica estudando, vai lá, poxa, quer passar na medicina, papai e a mamãe pagam a faculdade durante tanto tempo, aí chega faltando 2, 3 períodos para terminar, a pessoa fala assim, poxa pai, poxa mãe, me perdoa, vocês pagaram a faculdade esse tempo todo, mas não era isso que eu queria. Olha que decepção que é para o pai, que é para a mãe, mas principalmente para quem fez a faculdade durante muito tempo. E o que eu acho interessante, sabe, em relação a Jesus, é que Jesus mira aonde ninguém quer acertar. Jesus mira naquilo que ninguém deseja, mas todas as vezes ele acerta no alvo correto. Amém? Estão comigo, gente? Presta bem atenção no que eu estou falando. Estar aqui hoje pregando para vocês é uma prova cabal daquilo que eu estou dizendo, porque eu era uma pessoa improvável. Na verdade, até hoje eu sou alguém improvável. Mas eu acredito que o investimento que Jesus fez na minha vida valeu a pena. Assim como aquilo que Jesus fez na sua vida valeu a pena. E aquilo que talvez Jesus não fez na tua vida, porque você não deixou, ainda vai valer a pena, e você vai falar assim, valeu a pena Jesus ter investido em mim. Jesus quer investir em você. Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 17 diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus. Diga comigo, muitos publicanos, mais alto, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus. Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia ali muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse-lhe, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Diga comigo assim, eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Tem pecador aí, gente? Tem pecador aí, gente? Senhor, nós te bendizemos pela porção da tua palavra. Temos convicção absoluta, Pai, que o Senhor está aqui no nosso meio. E onde o Senhor está, Pai, alguma coisa diferente acontece. Nós queremos que muitas coisas aconteçam no nosso meio hoje. Nós queremos que coisas maravilhosas aconteçam em nós. Então, em nome de Jesus, Deus, começa a trabalhar nos corações.
corações que estão duros, machucados, feridos, angustiados, amargurados. Pai, mas que essas pessoas possam sair daqui, Deus, com uma convicção absoluta do Teu amor pela vida delas. Tendo ela convicção, Deus, de que o Senhor veio nessa terra por causa delas, para salvá-las. Então, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe na ministração da Tua palavra e nos encha-nos, ó Deus, com a Tua glória, encha-nos com a Tua majestade, encha-nos, ó Deus, com a Tua unção, porque nós precisamos de mais, Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Dá mais um aplauso para Jesus. Vamos lá, eu quero dar ênfase aqui no versículo 13 e 14, tá? E no versículo 17. Olha só o que diz o versículo 13 e 14. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-lo. Passando por ali, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ou seja, Alfeu, Levi, filho de Alfeu, que você vai conhecer, né, por o nome que eu vou falar. Ele era Mateus, né, o apóstolo Mateus. Passando por ali, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Versículo 17. Ouvindo isto, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Cara, uma coisa que mais me encanta em Jesus, sabe, uma das coisas que mais me encanta nele, é que Jesus é muito polêmico. Estava falando isso com o Rodrigo ali na hora que eu cheguei na porta, a gente estava conversando sobre isso. Jesus era alguém que quebrava muitos paradigmas no seu tempo. No meio de um povo tão religioso, no meio de um povo que seguia muito a lei, um povo que não conhecia a graça, Jesus era alguém que quebrava totalmente paradigmas naquele tempo. Pensa bem, no momento de oferta, onde muitos religiosos estavam, onde muitos homens ricos estavam no templo, no momento da oferta que nós fizemos aqui, onde passou aí e você depositou a tua oferta com generosidade, um monte de pessoas ricas, um monte de pessoas que tinham muito dinheiro, abastadas financeiramente, homens cheios de conhecimento, homens que conheciam a palavra, homens que vinham aqui depositar grandes quantidades de dinheiro para a obra de Deus, para a obra ali naquele tempo. E aqueles homens vindo, sendo que no meio deles, uma viuvinha, bem pobrinha, uma viuvinha bem, sabe, sem condições nenhuma, com algumas moedinhas ela joga no gasofilaço. Jesus sentado no gasofilaço, olha para aqueles monte de homens e fala assim: tá vendo esse monte de dinheiro que vocês botaram aqui? É muito inferior ao valor que essa mulher colocou. Você pensa bem no que Jesus causou naquele dia, falando isso para um monte de homem rico, depositando-lhe muito dinheiro, depositando muita coisa. Sabe, tem um ditado que as pessoas pronunciam no dia de hoje, que falador passa mal com algumas pessoas. Pessoas que quebram paradigmas, pessoas que não estão nem aí, sabe, para algumas questões de religiosidade. E era exatamente isso que Jesus fazia com os religiosos daquele tempo. Os faladores passavam mal com Jesus, sabe, as suas atitudes eram totalmente antirreligiosas e cheias, mas cheias mesmo da direção de Deus. Talvez quando você lê aqui no versículo 14, quando nós lemos aqui, sabe, você não tenha noção do contexto ao qual está inserido esse texto, sabe, por trás de uma simples leitura, qual é o contexto existente aqui nessa história. Há aqui uma atitude que não era politicamente correta. A atitude de Jesus, ela não foi politicamente correta. Há aqui uma atitude totalmente fora dos padrões religiosos daquele tempo. Cara, vem comigo que eu vou te explicar o que estava acontecendo. Presta atenção. Diz assim, olha, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Vamos avaliar um pouquinho esse versículo. Vamos pensar comigo um pouquinho nesse versículo.
Logo de início, o texto diz o quê? Que ele viu Levi. Diga comigo, viu Levi. Sabe, o capítulo 2 de Marcos, se você for lá no versículo 1, vai dizer bem assim, olha: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali. Olha o que eu estou falando. Então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. O texto está dizendo que muita gente se reunia naquele lugar. No versículo 13, tá? Vai dizer assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, e uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a pregar, a ensiná-los. Nós podemos aqui pensar no seguinte: Jesus acaba de pregar de curar alguns leprosos, e ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade litorânea de Israel. O que acontece? A Bíblia está dizendo aqui que ele estava na casa dele. Então Jesus tinha casa na praia. Ele era chique, gente, tá? Jesus tinha casa na praia. E a Bíblia diz que quando as pessoas souberam que Jesus estava na casa dele, muitas pessoas afluíram para lá, ou seja, muitas pessoas foram para onde Jesus estava. E a Bíblia está dizendo aqui, sabe, logo no início do capítulo 2, que eram tantas pessoas, mas tantas pessoas, que não existia a possibilidade de ninguém entrar junto às portas. Se você for continuar lendo aqui, vai entender que com uma casa lotada, cheia de gente para ouvir Jesus, 4 homens chegam com um leproso. Imagina essa igreja lotada, que daqui uns dias vai estar em nome de Jesus, sem ter lugar para ninguém sentar, sem ter por onde entrar. A gente vai ter que fazer 2, 3 cultos, 4 cultos aqui durante o dia. Já estou profetizando isso em nome de Jesus. E as pessoas trazerem aqui um leproso, porque a presença de Jesus vai estar aqui. Sabe onde Jesus? O que eu orei no início? Eu disse que é onde Jesus está, coisas lindas e grandes acontecem, amém? Então esses homens tomaram isso como promessa para a vida deles, e eles acreditaram nisso. Sabe que Jesus estava ali, e grandes coisas poderiam acontecer. Pegaram um homem leproso, botaram numa maca. Como não tinha lugar para entrar pelas portas, eles entraram pelo telhado, abriram uma brecha no telhado e desceram com aquele homem. E Jesus curou aquele homem. A Bíblia vai dizer que depois de Jesus ter curado esse homem, lá no versículo 13, que Jesus saiu outra vez para a beira-mar, e uma outra grande multidão seguiu Jesus. Cara, pensa comigo. Diante de 2 multidões, num momento tão próximo um do outro, tantas pessoas ali, e a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 14, passando por ali, ele viu Levi. Existia uma grande multidão, mas ele voltou os seus olhos para um homem chamado Levi. Cara, presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode estar andando no meio de muitas pessoas, você pode estar vivendo no meio de muitas pessoas, e você pode estar vivendo muitas coisas. Talvez você fale assim: Jesus não olha para mim, Jesus está olhando para tantas pessoas, mas não olha para mim. Jesus não olha para o meu problema, Jesus não olha para a minha dificuldade. Eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que eu preguei semana passada aqui: você tem sido visto por Jesus, você tem sido enxergado por Jesus, sim, mas uma coisa que está faltando para você é levantar um clamor. Porque quando a gente é olhado por Jesus e nada acontece, é porque o nosso clamor não está chegando a Ele. A Bíblia diz para nós: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então não é só Jesus que tem que olhar para a gente, é a gente que tem que ter o desejo de olhar para Jesus e esperar nele que alguma coisa aconteça. Jesus não perde o olhar de você.
Jesus não escolhe pessoas para salvar. Jesus não escolhe pessoas para curar. Jesus não escolhe pessoas para fazer uma obra na vida dele. A única coisa que você precisa é entender que existe um chamado para a tua vida todos os dias. O momento que você acorda, a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam sobre a tua vida. E se as misericórdias se renovam sobre a tua vida, é porque ele tem uma obra para fazer na tua vida. Jesus é intencional, nós vamos falar sobre isso aqui. Jesus tem intenção sobre a sua vida. Jesus tem desejo sobre a sua vida. A única coisa que você precisa é quando ele fala assim: vamos caminhar comigo, siga-me. Só basta você escolher seguir ou não. O que vai fazer toda a diferença é o seu seguir, é o seu desejo de se levantar de onde você estiver, deixar tudo o que você está fazendo e seguir Jesus. Ele não olhou para a aparência de Mateus, de Levi. Ele não olhou as condições financeiras, nem o tamanho do pecado de Levi. Ele apenas queria enxergar em Levi um coração disponível para segui-lo. No livro de 1 Reis, fala sobre a história de um homem que eu gosto muito, que é Eliseu. Um homem que era fazendeiro, um homem que era muito rico. E quando Elias passa por Eliseu e fala com ele: olha, Deus está te chamando para uma grande obra. A Bíblia diz que naquele momento ele estava arando a terra com algumas duplas de bois. E a Bíblia diz que ele só foi em casa de despedir dos pais, voltou, matou os bois e queimou as carroças. Sabe o que ele estava fazendo ali? Ele queria apagar o seu passado, pensando somente naquilo que Jesus tinha para ele daqui por diante. Muitas pessoas não avançam na obra de Deus. Muita gente não tem a possibilidade de ver Deus trabalhar nas suas vidas, é porque elas estão apegadas demais ao seu passado, estão apegadas demais àquilo que aconteceu, estão apegadas demais àquilo que viveu, estão apegadas demais a pessoas. E muitos de nós precisamos queimar coisas que estamos usando no presente para não servir como passado, porque o que Jesus pensa é daqui por diante. Existe um versículo de Isaías que diz: eis que estou fazendo coisas novas. Será que vocês não conseguem perceber? Jesus está dizendo para eles, Deus está dizendo para eles que Ele está fazendo coisa nova na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos enxergando aquilo que Ele está fazendo. Vocês conseguem enxergar o que Deus está fazendo na vida de vocês, gente? Vocês conseguem perceber que há uma obra muito grande para Deus realizar na cidade de São Fidélis? Há uma obra muito grande para ser desenvolvida aqui. Cara, eu estava pregando nos colégios ano passado, já comecei a fazer agenda para esse ano. Ano passado nós fomos em quase todos os colégios, na verdade todos os colégios públicos nós fomos. E nós pregamos ali. E quase 400 crianças entregaram suas vidas para Jesus. Pensa bem, num sol de meio-dia, 11 horas, 10 horas da manhã, meninas e meninos com moletom, para não mostrar o braço, porque estavam com seus braços todos cortados. Gente, ninguém se corta à toa. Ninguém tenta se matar à toa. Ninguém tenta se mutilar à toa. Sabe, a Bíblia diz que as pessoas pecam porque lhes falta conhecimento. Existem pessoas que questionam o amor de Jesus por elas. Mas muitas vezes a gente tem que questionar o amor que nós sentimos por Jesus. A gente quer muitas vezes que Jesus faça alguma coisa na nossa vida, mas a gente não quer fazer algo da nossa vida para que nós nos alegremos em Jesus. Você sabia que a tua vida, ela pode ser usada para agradar o coração de Deus? Cara, pensa bem, quantos aqui são pais? Beleza. Você fica feliz quando você dá uma missão para o teu filho e ele cumpre aquela missão? Todo pai fica feliz. Todo pai tem alegria em ver um filho agir com obediência. Quem não se alegra? E um filho que chega do colégio, toma um banho, almoça, sabe, à tarde você não precisa nem mandar ele fazer a atividade dele. Ele já vai lá, já vai estudar. E quando no final do mês ele vem mostrar o boletim para você com aquelas notas maravilhosas, você abraça o teu filho, você como presente para ele, você diz para ele que você se orgulha dele. Pensa bem, se não é isso que Deus quer fazer com a gente todos os dias. Cara, todos os dias
Deus tem uma perspectiva de que a gente vai agir com obediência naquilo que Ele quer que a gente faça. O grande problema é que a gente quer receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar, mas a gente não quer dar para Deus aquilo que Ele tem, sabe, aquilo que a gente tem que dar por obrigação, aquilo que a gente tem que dar por obediência. E Jesus não está preocupado em você dar a Ele seu dinheiro. Jesus não está preocupado em você dar a Ele, sabe, as coisas que você tem em casa. O que Jesus quer de você é sua adoração, é que você se entregue totalmente a Ele. Cara, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, o que Ele fala? Que o Senhor está à procura de pessoas ricas, de pessoas capacitadas, de pessoas inteligentes, de pessoas religiosas. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E adorar Deus em espírito e em verdade é adorá-lo independente das circunstâncias. É entender que quando está tudo muito bem, Ele é Deus na tua vida, mas quando está tudo muito mal, Ele continua sendo Deus. Tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vive, de bom ou de ruim, são consequências daquilo que nós plantamos no passado. E tem muita gente que plantou abóbora no passado, caroço de abóbora, e está querendo colher abacaxi hoje. Não vai, gente. Tem muita gente que plantou coisas ruins no passado e quer colher coisas boas hoje, sabe? Aí você pensa assim, poxa, mas tem pessoas que não vivem uma vida legal com Deus hoje. Tem pessoas que abandonaram Jesus, mas estão vivendo hoje um tempo bom, um tempo legal. Sabe por quê? Porque é fruto daquilo que eles plantaram no passado. Agora, tem uma coisa, a grande preocupação que a gente tem que ter não é a colheita que a gente tem hoje. A grande preocupação que a gente tem que ter é a colheita que a gente vai ter no futuro. Então, se a gente quer colher coisas boas no futuro, a gente tem que plantar coisas boas hoje, amém ou não amém? Vocês estão comigo, gente? Quantos estão entendendo essa mensagem? Eu quero dizer nessa noite que você não é uma pessoa esquecida por Deus. Deus está olhando para você. E talvez você nunca tenha ouvido, por conta de ter os seus ouvidos obstruídos. Mas há muito tempo Deus está te chamando. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele diz o seguinte: eis que o Senhor não tem os seus olhos fechados, os seus ouvidos obstruídos para que não possa lhes ouvir, nem mesmo as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. Iniquidades é pecado que você sabe que você não pode cometer e você comete. São coisas que você sabe que você não pode fazer e mesmo assim você faz. Tem gente que sabe que ter uma relação sexual fora do casamento não é certa, mas faz. Conhece a verdade, mas faz. Isso é iniquidade. Tem gente que sabe que não pode dar volta nos outros, não pode dar calote nos outros. Tem gente que sabe que isso não é certo, mas mesmo assim faz. Tem gente que sabe que não pode adulterar e mesmo assim adultera. Tem gente que sabe que não pode de maneira nenhuma adorar a outros deuses. E eu não estou falando aqui, gente, de um outro segmento religioso que, sabe, tem lá suas imagens. Não estou falando isso não, porque muitas vezes a gente critica os nossos irmãos da igreja católica por causa de santo lá, mas a gente adora um cachorro, a gente adora um homem, a gente adora uma mulher, a gente adora um filho, a gente adora o nosso sítio, a gente adora o nosso carro, a gente adora o passarinho, a gente adora tanta coisa e esquece de adorar a Deus em primeiro lugar. Eu falei isso com uma menina semana passada, sabe, que ela falou assim, eu estou desanimada, eu estou fraca na fé. Eu falei, mas vai continuar fraca na fé, o seu amor está esfriando. Que isso, pastor? Está esfriando sim, sabe por quê? O que a palavra de Deus diz em Mateus 6,33? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. A gente está invertendo a ordem daquilo que Deus manda a gente fazer.
A gente quer buscar primeiro, sabe, ter um bom emprego. A gente quer buscar primeiro ter uma família estruturada. A gente quer buscar primeiro, sabe, ter uma condição financeira abastada, ter iate, ter moto, ter carro, ter um corpo perfeito, sabe? A gente busca tantas coisas, mas a gente esquece, a gente coloca Deus em segundo plano. E tem uma palavra que diz que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, Deus, Ele não se coloca em segundo plano. Ou você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, ou Ele não quer ficar em outro lugar. Se você está colocando Deus em segundo lugar na tua vida, Ele não vai permanecer. Sabe por quê, cara? A Bíblia diz o seguinte, Apocalipse vai dizer que, ele diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei. Ou seja, há uma condição para Deus entrar na nossa vida. Se a gente ouvir Ele falar com a gente, e quando a gente ouvir, não se fingir de sonso, como se nada tivesse acontecendo. A gente continuar com a porta fechada e falar, não, Deus, se o Senhor quiser entrar, você entra do jeito que você tiver. Ele não vai entrar, velho. Deus não vai entrar na vida de ninguém arrombando as portas. Porque quem faz isso é o diabo. Deus não é como o diabo. O diabo, quando ele encontra uma brechinha, ele arrebenta com a vida da gente. Agora Deus não. Deus, Ele quer que você abra a porta para Ele, abra o teu coração, abra a tua vida e deixe Ele entrar. E a partir do momento que Ele entra, Ele fala assim, aí sim eu entrarei. Eu ceiarei com Ele e Ele ceiará comigo. Ou seja, Deus, ceiar, tem tudo a ver com comunhão. Ou seja, Deus quer ter comunhão com a gente. Deus quer entrar na nossa vida para se relacionar com a gente. Agora, enquanto a gente não abrir a porta da nossa vida, Ele não vai entrar. Aí eu falei assim, você está colocando o estudo em primeiro lugar. Você quer passar para esse vestibular que você já persegue ele há tantos anos e você não consegue passar. Você coloca os seus prazeres, a sua diversão, o seu lazer. Você coloca os empecilhos que acontecem na igreja. Gente, pensa num lugar que tem problema, é a igreja. Pensa que tem um lugar que tem gente complicada, é a igreja. Mas na academia também tem, em casa também tem, no trabalho também tem, todo lugar que tem ser humano é gente complicada, gente. Porque o bicho é complicado, né, Tiago? Ser humano é complicado. Mas é algo amável, porque é aquilo que Deus mais ama. A Bíblia diz que uma alma, uma vida, ela vale mais que o mundo todo. E eu falei com ela, olha, quando você sabe que Deus tem que ser prioridade na tua vida e não é, você está agindo com iniquidade. Você está errando o alvo. Muitas vezes, eu ilustro isso da seguinte maneira. Cara, isso aqui é um papel. E esse papel, eu preciso, sabe? O meu alvo é a Duda, que está aqui comendo unha, né? Então, eu vou pegar esse papelzinho, né? E vou acertar nela, né? Eu mirei nela e acertei. Mas o seguinte, eu estou próximo ao alvo. Então fica fácil de acertar esse alvo. Agora, quanto mais longe eu estou do alvo, cara, mais difícil fica para acertar, mesmo tentando acertar no alvo, porque eu estou longe. Então muitas vezes eu posso errar, eu errei. Isso é pecado, errar o alvo tentando acertar. Mas quer ver uma coisa? Iniquidade é isso aqui, ó. Eu conheço o alvo, eu sei aonde o alvo está, mas eu pego e faço isso aqui, ó. Eu tampo para lá. Eu quero errar o alvo. Iniquidade é isso. É quando eu quero errar, sabe? Eu sei que o certo é isso, mas eu quero fazer aquilo. Eu sei que o certo é isso, e se eu não fizer isso, eu vou ter consequências sobre aquilo. Agora o grande problema da gente é a gente que não faz o certo e quer colher as coisas boas. A gente não vai colher coisas boas. Deus olha para a gente, Deus enxerga a gente, Deus tem chamado a gente, e o que falta para a gente é se colocar à disposição de Deus para aceitar o chamado dele. Quero dizer uma coisa sem medo de errar aqui, cara. Não existe uma só pessoa que está aqui nessa noite que um dia Deus não tenha chamado. Quero dizer mais. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele está te chamando e Ele vai continuar te chamando. Se Deus colocou essa mensagem no meu coração, é porque Ele tem chamado para a tua vida. Ele tem uma obra na tua vida, Ele quer fazer na tua vida e Ele vai fazer na tua vida. Ele diz assim, ó, siga-me. Cara,
Jesus aqui está quebrando o paradigma. Sabe por quê? Porque Mateus era alguém, o Levi era alguém que era coletor de impostos. O judeu odiava pagar os impostos a Herodes. Odiava pagar o imposto, sabe, para o governo romano. Era uma coisa tão séria, o horror, o ódio que eles tinham desses coletores de impostos, que quando eles davam um valor e tinham que receber o troco, eles preferiam nem receber o troco. Sabe por quê? Porque eles viam esse dinheiro como amaldiçoado e não queriam ter esse dinheiro deles, o troco deles não queriam ter. Pensa bem, Jesus olhar para um coletor de impostos que o povo judeu odiava, que o povo judeu não admirava, e falar para essa pessoa assim: siga-me. É por isso que muita gente vive contrariado quando vê um pastor Mateus pregando. Sabe, é por isso que muita gente fica contrariado quando vê alguém que saiu das drogas, da bebida, sabe? E a gente sempre, para o ser humano, a gente vai viver tendo uma desconfiança, sabe? Em que algum momento a gente vai falhar, que a gente vai errar e que a gente vai, sabe, ser julgado por aquilo que a gente possa fazer, coisa que a gente nem fez. Cara, há 13 anos eu luto, há muitos anos pessoas vêm lutando para provar que houve realmente uma mudança na nossa vida. Vocês podem ter certeza de uma coisa: eu luto por isso, mas eu não priorizo isso, porque eu não preciso me justificar para ninguém. Quem me justifica é Deus. É Ele que me chamou, é Ele que me convidou. Se eu era coletor de impostos, se eu era ladrão, se eu era drogado, se eu era o que fosse no passado, não importa para ninguém. Ainda que as pessoas falhem, ainda que as pessoas duvidem, aquele que agiu na minha vida, aquele que tem agido na minha vida, Ele é poderoso para me guardar, Ele é poderoso para poder me fazer avançar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou imagino. E é isso que Ele quer fazer na tua vida, é isso que Ele quer fazer na vida de todos nós. Talvez você entre aqui e fale assim: cara, eu não sou capacitado para isso. Olha, eu não vou ter condição disso, eu não vou ter condição de largar aquilo. Pensa bem no que eu vou te falar. Jesus não está te chamando para você virar alguém diferente de uma hora para outra, não. Quando Ele chama Levi aqui, Ele está falando: Levi, siga-me. Foi Levi que escolheu deixar a coletoria. Em momento nenhum Jesus fala assim: abandone a coletoria. E eu tenho certeza que nessa noite, para muita gente que eu vou falar que heresia e errado, mas é uma coisa que Deus fala no meu coração desde quando eu me converti. Em momento nenhum Deus falou assim: Mateus, larga a droga para me seguir. Mateus, larga a bebida para me seguir. Mateus, larga o cigarro porque Ele fala assim: venha como estás. Tem muita gente que acha que para seguir a Deus tem que largar tudo, tem que abandonar tudo. Ei, deixa eu falar uma coisa com você: não é você que muda para Deus te mudar, para Deus fazer uma coisa na sua vida. É você deixar Deus fazer algo na tua vida para que você possa mudar. O Ed Renekiewicz fala isso no livro dele, Vivendo com Propósito. Não tente se limpar para ir a Deus, mas vá até a Deus para que Ele possa te limpar. Então tem muitas pessoas que permanecem sujos, tem muitas pessoas que não aceitam o chamado de Jesus para segui-lo, porque acham que tem que, sabe, se despir de tudo, mudar a tua vida, mudar por completo. Cara, eu não acredito que Jesus abandona um jovem porque ele botou um brinco. Eu não acredito que Jesus deixa de amar alguém porque ele tropeça e cai. Todos os dias, todos os tombos que a gente toma, todas as falhas que a gente comete, todos os dias Ele está esperando você se levantar para caminhar junto com você. Cara, você nunca vai saber quem é Jesus por completo. A Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É como, sabe, se eu tivesse aqui, sabe, e eu tivesse que chegar lá naquela distância. Quando eu caminho daqui até aqui,
eu começo a entender a mudança que Deus fez na minha vida. Sabe, aí que eu consigo enxergar a graça de Deus. Eu não merecia, eu era pecador, eu era prostituta, eu era aquilo, mas quando eu caminhei um tempo com Jesus, a graça dele veio, sabe, e me impulsionou até aqui. Aí eu dou mais algum passo, daqui até ali eu tenho que alcançar mais. E quando eu alcanço, sabe, esse local que Jesus já está, Jesus dá um passo a mais para frente. Sabe para quê? Para que eu possa caminhar um pouco mais. E eu sempre vou ter que caminhar para conhecer um pouco mais de Jesus. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu ando, mais eu vou conhecer dele. Cara, tem muita gente que se acha o perfeito. Tem muita gente que chega em determinados locais e acha que não é digno de ouvir uma palavra de alguém que já pecou, que já errou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nunca seremos merecedores do amor de Deus. Nós nunca seremos merecedores que Ele faça alguma coisa porque nós fazemos alguma coisa boa. Tudo que nós recebemos, tudo que nós vivemos é pela graça dEle. E graça é favor imerecido. Nós não merecemos nada dEle. E mesmo assim Ele faz porque Ele te ama. Porque Ele ama todo pecador. Então, Jesus, Ele investe mesmo com força em pessoas improváveis. Pessoas que ninguém dá nada por ela. Você é uma dessas pessoas. Jesus quer investir em você. Jesus quer mudar a tua vida, porque através da tua vida coisas grandes e maravilhosas aconteçam. E quando isso acontecer na tua vida, as pessoas vão começar a ver esse Deus que agiu na tua vida e mudou você. Você sabe por que Jesus investe em pessoas improváveis? De acordo com o texto, nós podemos dizer que Jesus investe em pessoas improváveis porque Ele é prático. Jesus é prático. No versículo 17 aqui, de Marcos 2, o texto diz assim, olha, a parte B do texto assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Você não precisa de fazer nenhuma exegese, nenhuma interpretação absurda do texto, não. Isso aqui está muito claro para a gente. É uma coisa lógica. Se eu estou bom, eu vou para o hospital? Para quê? Se eu estou passando bem, eu vou lá querer tomar soro, tomar antibiótico, eu vou tomar remédio? Não. Eu só vou procurar o médico se eu não estiver bem. Eu só vou procurar um atendimento se as coisas fugirem do meu controle. Agora, Ele vai investir na vida de pecadores, de improváveis, porque Ele sabe que são essas pessoas que precisam de um médico. Eu acho que essa praticidade de Jesus é uma das coisas mais espetaculares que existente nele, cara. Jesus não é como a gente que fica dando, sabe, trela, vamos dizer assim, para a conversa fiada das pessoas, para as acusações que são implicadas nas pessoas. Sabe, nós podemos dizer que aquilo que está aqui no meu WhatsApp, a frase que está aqui no meu status: seja prático e não dramático. A gente dramatiza muitas coisas. Ai, a minha vida está uma porcaria, sabe? E eu nunca vou conseguir isso. Ah, porque meu pai abandonou minha mãe quando eu era criança. Ah, porque minha mãe abandonou meu pai. Ah, porque eu estou falido. Ah, porque a minha vida nada dá certo. E muda isso que sai da tua boca. Muda as lamúrias, muda as murmurações. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, começa a ser prático. Não. Até aqui as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Não foi bom, não foi legal. Mas daqui para frente vai ser. Eu vou mudar meu posicionamento. Eu vou estudar mais. Eu vou crescer mais. Eu vou conhecer mais isso. Eu vou me afastar de algumas pessoas. Eu vou me afastar de algumas coisas. Eu vou começar a mudar. Eu vou começar a fazer aquilo que eu nunca fiz antes. Olha, escreve isso que eu quero te dizer. Se você quer ter uma coisa que você nunca teve, começa a fazer coisas que você nunca fez. Se você quer receber coisas grandes da parte de Deus, começa a fazer coisas que você nunca fez. Tem pessoas que estão aqui que querem
ter intimidade, que querem ter relacionamento, que querem ouvir Deus falar com elas, mas não leem a Bíblia, não oram, não agradecem a Deus pelo pão que come, pela comida que come, sabe, não tem um tempo de oração, não tem um tempo de leitura bíblica, não tem um tempo para investir em outras vidas. A gente só pensa na gente. Cara, a Bíblia diz, se estamos nele, também devemos andar como ele andou. O que Jesus mais fez foi investir na vida de pessoas. O que Jesus mais fez foi abençoar pessoas. Quantas vidas você já abençoou? Quantas vidas você já falou do Evangelho? Cara, quantas cestas básicas você já ajudou a fazer? Quantas cestas básicas você já doou? Teve um momento da minha vida que o que eu mais ouvi foi conversa fiada. E esse momento, sabe qual foi? No momento que eu me converti. E as pessoas começavam que eu havia tomado uma decisão por Jesus, de mudar a minha vida, sabe, de viver uma nova fase, porque estava tudo errado na minha vida, porque tinha acontecido algumas coisas, porque eu estava devendo a justiça, porque eu ia ser preso, tudo bem. Posso falar uma coisa para vocês? Essas pessoas estavam cobertas de razão. Foi realmente isso que aconteceu. Eu fui para Jesus na dor, quando tudo estava uma porcaria na minha vida. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu estava doente. Eu entendi que o único que poderia mudar a minha vida era esse Jesus. O único que poderia fazer alguma coisa, porque até aquele momento eu agindo do jeito que eu queria, da maneira que eu queria, sabe, com as pessoas que eu queria, estava tudo dando errado. Eu precisava mudar a minha vida. E foi aí então que eu falei assim: não, chega, a partir de agora, sabe, chega de fazer do jeito que eu queria. Eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida, e eu não vou conseguir sozinho. E eu preciso me entregar totalmente para esse Deus. E foi isso que aconteceu. Cara, quando eu entendi que mesmo estando com a vida toda destruída, Ele me aceitaria, cara, eu só me entreguei e falei: Jesus, faz da minha vida o que o Senhor quiser, só faz a parte do Senhor, que eu vou fazer a minha parte. E comecei a me envolver com Deus, comecei a querer mudar, comecei a caminhar com outras pessoas que me incentivaram, que me levaram ao crescimento. Para de pensar, por favor, saia daqui quebrando esse paradigma na sua vida, que você precisa estar 100% para andar com Jesus. Jesus o que mais fazia é andar com prostitutas, estar no meio delas, estar no meio de pecadores, estar no meio de endemoniados, porque se eu sou luz, andar onde tem luz é muito fácil. Se eu sou luz, eu preciso aonde as trevas estão, porque a Bíblia diz que as luzes dissipam as trevas. O que é a luz, gente? A luz é sabedoria, e a ignorância é a escuridão. A Bíblia diz que existem pessoas que estão vivendo mal, estão com suas vidas arruinadas, porque não conhecem a palavra de Deus. Erreis porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Agora, quando eu sou luz, a sabedoria está em mim, a sabedoria que vem do alto. E quando eu tenho essa sabedoria e compartilho com o ignorante que não tem luz, que está em treva, algo começa a brilhar na vida dele, algo começa a mudar. Nem que seja uma chamazinha pequenininha. E todo dia você investe em oração, todo dia você investe na vida daquela pessoa. E a grande tendência é que essa pessoa cresça, que ela comece a incendiar, que ela comece a brilhar. E a partir dali outras pessoas começam a brilhar, crescer, crescer, crescer. Cara, entra nesse lugar aqui e acende só uma luz. Se eu apagar tudo isso aqui, se a gente apagar todas essas luzes e a gente ligar aqui, cara, a lanterna no nosso celular, se todo mundo ligar a lanterna do celular aqui, nós vamos clarear. Se só eu ligar, talvez não faça efeito quase algum. Mas se eu ligo a minha, se Jusceila liga a dela, se Gelsim liga a dele, Leandro, sabe, a gente vai o Wallace, se a gente vai aqui, Leôncio, e todo mundo começa a ligar a lanterna do seu celular, nós vamos clarear esse ambiente. É exatamente isso que precisa acontecer nessa cidade.
Pessoas que estejam dispostas a brilhar. Pessoas que estejam dispostas a ser luz, porque trevas já existem demais. Ninguém quer viver na escuridão. Todo mundo tem pavor disso. Quando acaba a energia, até homem que se diz muito machão grita. Ai! Vê até fantasma onde não tem. E basta acender, cara, uma lanterninha para as coisas começarem a melhorar. Daqui a pouco outro liga e está tudo claro e a gente fica bem. Você sabia que existem muitas pessoas nessa cidade que vivem nas trevas? Vocês acompanharam o que aconteceu essa semana? 2 jovens entram no colégio e matam muitas pessoas. Vocês viram o que aconteceu na Nova Zelândia? Nova Zelândia? Quantas pessoas morreram? Aquilo ali não foi por causa do bullying. Aquilo ali não foi por causa de uma religião. Aquilo foi falta de amor de Deus no coração das pessoas. Quando nós temos o amor de Deus em nossa vida, quando a luz de Deus brilha em nós, esses pensamentos passam longe da gente. O que você precisa nessa noite é deixar a luz de Jesus entrar na tua vida e fazer com que isso mude totalmente não só a sua vida, mas mude a vida de todas as pessoas que têm em volta de você. Quando você brilha, quando você é luz, você não salva somente a si mesmo, você salva muitas pessoas que estão próximas a você. Talvez você não saiba, mas as suas atitudes, as suas palavras, um abraço, um aperto de mão, talvez tenha mudado a vida de muitas pessoas e você nem saiba. Quantos testemunhos a gente recebe de que a pessoa, quando entra na igreja, ela é bem recepcionada, sabe? Ela já fica melhor para receber uma palavra de Deus. É como uma terra que a gente, para poder plantar, a gente tem que arar e prepará-la. Quando uma pessoa entra na igreja, ela tem que ser bem recebida, ela tem que ser amada, ela tem que ser cuidada, porque essa semente que nós estamos lançando aqui pode fazer um efeito bombástico na vida dela. Quando eu entrei numa igreja, eu nunca imaginei que um dia eu estaria pregando. Eu já falei isso uma vez, algumas vezes. A primeira faculdade que eu fiz foi de Direito. No segundo período, eu tinha que apresentar um trabalho. 67 alunos na sala. Eu não conseguia apresentar o trabalho porque eu não conseguia falar em público. Hoje eu estou aqui falando para quase 100 pessoas. Já preguei para uma igreja com mais de 1.000 pessoas na igreja. Já preguei em conferência onde tinha mais de 2.000 pessoas numa conferência. E o temor logo no início é nervoso para todo mundo, mas depois passa. E a gente tem coragem de continuar falando. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer. A única coisa que aconteceu na minha vida para que tudo mudasse foi entender que Jesus era prático, que Ele veio para mim, que eu não precisava ficar me lamentando por tudo que eu fiz no passado, ou que eu precisava ficar pensando naquilo que as pessoas iam dizer ou pensar ao meu respeito. A única coisa que eu precisava era aceitar o convite de Jesus. Essa noite você está aqui, Jesus está falando com você. Vem filho, vem filha, eu quero que você caminhe comigo, independente dos seus erros, das suas imperfeições, das suas falhas, daquilo que você fez, daquilo que você tem feito. O mais importante é daqui por diante a nossa caminhada vai ter mudança, vai ter diferença, vai ter coisas novas. Você vai se tornar uma nova pessoa, porque não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. A paz que você precisa, ela está em Deus. Filipenses 4:7 diz que o Senhor é a paz que excede todo entendimento, e Ele guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para lhe dar e para falar aquilo que você precisa e aquilo que você é, aquilo que tudo que você precisa está nele. Ele já tinha mandado, cara, alguém para ser o nosso Salvador há muitos anos. Existia uma profecia, sabe, de alguém que viria para mudar a nossa história. Isaías 9:2 diz assim, 2-6: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz.
Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota em Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste resolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. É esse Jesus que está aqui hoje que quer mudar a tua vida. É esse Jesus que está aqui nessa noite e está te chamando, mesmo você sendo alguém provável, mesmo sendo você alguém que nem mesmo você confia em você. Há muita gente com a vida destruída e cada dia que passa indo mais para o fundo do poço, porque ouvem sofismas acusatórios de Satanás, sabe, fazendo que você busque antidepressivo, drogas, bebidas, cigarro, sexo e tantas outras práticas que ainda levam a gente mais para o fundo do poço. Se você se encontra nessa situação, ou indo a passos largos para uma vida desestruturada, eu quero te dizer uma coisa: Jesus quer andar com você. Jesus quer andar com você que não está com a vida legal. Jesus quer andar com você que aparentemente está tudo bem. Você está com saúde física, você sorri para todo mundo, suas finanças estão legais, mas só você e Deus sabe quem você é no seu quarto. Só você e Deus sabe o sofrimento que você está passando. Só você e Deus sabe como você trocaria de vida com alguém que não tem uma casa como a sua, que não tem os filhos que você tem, que não tem o marido ou a esposa que você tem, mas que tem a paz que você não tem. Esse Deus é a paz que excede todo entendimento. O entendimento que você não consegue ter, absorver. Ele é a paz. Ele é aquele que quer mudar a tua vida. E uma outra coisa, Ele quer andar e tem buscado, investido em pessoas improváveis, porque Ele é intencional. Ele diz, deixa bem claro a intenção dele: eu não vim para buscar justos, eu vim para buscar pecadores. A vida de Jesus, entre muitas coisas, ela nos inspira de maneira, disciplinada e absolutamente intencional. Cara, ele tinha a convicção de que a sua vida a este mundo não era algo que para apenas um passeio. Ele sabia a missão que ele tinha. E a verdade é que todos nós temos uma missão. Você sabia que você tem uma missão? Você sabia que Deus te deu uma missão? Presta atenção em mim aqui. Perceba uma coisa que eu vou falar. Toda pessoa que não sabe qual é a missão no mundo, ela vive perdida. Entenda o que eu vou falar aqui agora em nome de Jesus. Isso não é um achismo meu. Eu vou falar dentro de uma perspectiva bíblica a afirmação que eu vou falar aqui. A maior missão que Deus tem para nós, Ele nos criou com um único propósito, com uma única missão. Ele nos criou para louvor da sua glória. Efésios 1, no versículo 7 ao 12 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que se estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neles fomos chamados, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A intenção de Jesus ao morrer na cruz, a vir nesse mundo, morrer na cruz, era fazer uma reconciliação. Ou seja,
dar o direito a nós de usar o nosso livre-arbítrio para escolhermos entre sermos fiéis e segui-los a todo custo, independente das circunstâncias, e viver uma vida plena com Ele, ou usarmos o nosso livre-arbítrio para agir de acordo com a nossa vontade e o nosso querer. Se Jesus nos criou, a nossa vida não é nossa. A vida é? A vida é dele. O tempo que nós vivemos não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. O ar que nós respiramos, esse ar não é nosso, foi Deus quem nos... E por que a gente acha que as coisas têm que acontecer na nossa hora, no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade? Se tudo é dele, se tudo é para ele, por que a gente acha que tudo tem que acontecer da nossa maneira? Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nosso delito e em pecado, e ele veio para nos salvar. Ele tinha uma missão, ele precisava deixar um legado, ele foi intencional naquilo que ele fez. A intenção de Jesus era mostrar a todos que somente Ele poderia nos livrar. Poderia livrar a gente como pecador das mãos de um inimigo, que também tem um plano e tem uma missão. E nós sabemos qual é a missão do diabo. João 10,10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando eu liderava jovens, eu falava muito para a juventude o seguinte: se nós sabemos que alguém tem desejo de matar a gente, alguém nos ameaça de morte, aí você está para ir a Campos ou viajar para um outro lugar, seu carro deu defeito, o ônibus já passou e você está atrasado. Aí essa pessoa que quer muito te matar, ela passa lá no ponto de ônibus e fala assim: e aí, Jusceila, entra no carro, vão comigo. Você vai? Você vai, Gelson? Você vai, Jailson? Ninguém vai. Por quê? Porque a gente sabe da intenção dele. A gente sabe da intenção daquela pessoa. Agora a pergunta é: por quê? A gente tem pegado carona com o diabo todos os dias da nossa vida, embarcando em coisas que não são de Deus, e que a gente sabe que não é de Deus, a gente sabe que não é planejamento dele. É planejamento de Deus que a gente fique bêbado na rua? É planejamento de Deus que a gente vive drogado? É planejamento de Deus que a gente não respeite pai e mãe? É planejamento de Deus que a gente adultere? É planejamento de Deus que a gente viva à mercê, sabe, das coisas do mundo e não dele? Claro que não, não é planejamento, é planejamento do inferno. E mesmo assim, a gente sabendo de tudo isso, a gente embarca nessa carona, a gente vive andando com o diabo. Ele tem uma missão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em? Vida em? A pergunta é: como está a tua vida? Você está vivendo em abundância? Está tudo certo na tua vida? Está tudo bem? Você tem a segurança de estar passando por um terremoto e falar assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, no momento certo, ele vai se levantar em meu favor. Eu não vou morrer nessa tempestade, eu não vou morrer, sabe, nesse terremoto, eu não vou morrer nesse fogo, porque antes disso tudo acontecer, o meu Deus já passou cuidando de mim e cuidando de tudo que é meu. Só quem tem vida em abundância, só quem sabe a missão de Deus nessa terra, é que consegue viver de maneira abundante. E se você não está vivendo de maneira abundante, se você não está tendo paz na tua vida, algum distúrbio está acontecendo. E você precisa entender que esse distúrbio que está acontecendo nada mais é do que você estar estático, parado, e não está caminhando com aquele que tem te chamado. Jesus está passando nesse lugar hoje. Jesus está passando por essa igreja. Jesus talvez esteja segurando a tua mão. Jesus esteja tocando em você. E o que ele está falando nessa noite: siga-me, siga-me, siga-me. Mas Jesus, eu sou pecador. Siga-me. Jesus, eu cometi siga-me. Jesus, eu adulto. Siga-me.
Jesus, eu tive relação sexual com meu namorado, siga-me. Jesus, eu bebi nas férias, siga-me. Jesus, eu fiz acontecer, siga-me. Siga-me. Jesus não é como a gente. A gente, para amar, a gente impõe condições. A gente ama se, a gente ama quando e a gente ama por quê. Jesus não impõe condições. O amor de Jesus é incondicional. Ele não impõe condições para te amar. Ele impõe condições para te salvar. E Ele só vai te salvar se você deixar. Ele só vai te salvar se você segui-lo. Ele só vai te salvar se você permitir Ele te tocar nessa noite. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos.